No começo da infância, as crianças desenvolvem ideias rígidas acerca de si mesmo, das pessoas e do mundo. As crenças centrais ou nucleares são compreensões tão duradouras que as pessoas desenvolvem a ideia de que aquilo é uma verdade absoluta. E frequentemente eu acabo ouvindo falas de que as coisas são como são, ou seja, há uma rigidez significativa. As crenças centrais são a parte de baixo do iceberg. Elas são rígidas, elas são super generalizadas e elas fazem com que, eu costumo dizer para os meus pacientes que elas são a chefia. Então, digamos aqui comigo que você queira chegar, por exemplo, num supermercado e você simplesmente quer falar com o dono do supermercado, porque deu na sua cabeça de que você tem que falar com ele, você quer resolver um problema, enfim, você é uma pessoa comum, um cliente comum. Para você conseguir acessar o cliente, o dono do supermercado, que é a crença central, se é que ele vai estar disponível, você precisa passar antes pela recepcionista, pelo segurança. Então, digamos que o segurança é aqui, primeiro, os pensamentos automáticos, né? Você deu de cara com ele na porta, ele te direciona para a recepcionista, para a secretária desse dono. E aí, a partir da secretária, é que você começa a ter acesso a ele. Se isso for algo bem feito, se você tiver uma boa justificativa aqui com a secretária, você consegue acessar o dono. Entenda, então, que eu estou falando de algo que é difícil de ser mudado, tá? Por isso que existe a hierarquia cognitiva. Os pensamentos automáticos estão aqui na pontinha do iceberg, vem as crenças intermediárias e depois as crenças centrais. Então, são ideias que você desenvolve rígidas sobre si mesmo, que elas não são fáceis de serem modificadas, tá? E frequentemente elas aparecem no formato de eu sou tal coisa, eu não sou tal coisa, então geralmente é nesse formato que as crenças centrais vão aparecer. E o nome crença central ou nuclear são os nomes utilizados, tá certo? Então eu trouxe aqui só para você ter clareza de que pode às vezes você pode ouvir como crença nuclear, às vezes como crença central, que é a mesma coisa. Contrário ao que pensam, as crenças centrais elas podem ser tanto positivas quanto negativas, tá? E não apenas negativas. As crenças negativas, elas podem vir à tona diante de um sofrimento psicológico importante. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que está em um quadro depressivo. À medida que essa crença central negativa ela começa a entrar em ação, as crenças positivas vão perdendo a força, tá? E quanto mais essa crença positiva que a pessoa tem seja fraquinha, então eu acredito, por exemplo, que eu sou uma boa pessoa, mas eu acredito isso só em 30%, enquanto eu acredito que eu sou uma má pessoa, eu consigo acreditar nisso em 100% quando estou em um momento de maior tristeza, mais deprimida. O que acontece? As crenças positivas elas não têm forças suficientes para combaterem essas crenças negativas. E aí, de novo, especialmente falando em casos de transtornos e quadros depressivos, por exemplo, as crenças negativas elas estão crescendo, elas estão ali numa via crescente e por causa disso as crenças positivas elas realmente vão perdendo qualquer força. Você pode desenvolver crenças negativas ou positivas, mas aqui vamos falar mais das negativas, tanto em relação a si mesmo quanto às pessoas e ao mundo. Então, duas crenças muito comuns, de que as pessoas são ruins, o mundo é perigoso. Então veja que há uma generalização. Quando eu falo que as pessoas são ruins, eu estou dizendo todas as pessoas do universo, todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que eu conheço, que eu vou conhecer, são ruins. Ruins, né? Faltou um S ali. E o mundo é perigoso, então eu também estou dizendo que em qualquer lugar que eu vá, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, o mundo vai ser perigoso.
as crenças são super generalizadas e são rígidas. Isso é muito complicado de ser trabalhado, e isso é muito complicado no seu dia a dia. Atrapalha muito a sua vida ter essas crenças centrais. E bem importante, eu comecei falando, mas talvez pode não ter ficado claro, elas são desenvolvidas ali na fase da infância, certo? Até a adolescência também. É o momento em que você vai, a partir das suas experiências, assim como as crenças intermediárias, você também vai desenvolvendo essas crenças centrais a partir das suas experiências, das suas vivências na infância e na adolescência. Agora eu quero te ensinar quais são os tipos de crenças centrais e te mostrar exemplos dessas crenças na prática. Mas antes, vou pedir o seu like nesse vídeo e também pedir para você se inscrever no canal. Se você quer aprender mais sobre crenças centrais, sobre as cognições, sobre a terapia cognitivo-comportamental, esse é o seu lugar. Então, deixa o seu like e se inscreve. O primeiro tipo de crença é o desamparo. Os temas variam entre ser ineficiente para fazer coisas, conseguir fazer coisas, proteger-se e alcançar realizações. Os exemplos de crença de desamparo que eu tenho aqui para você é: eu sou incompetente. Veja como é generalizado. Você não analisa a partir de uma situação específica, você não vê se aquela situação apenas faz sentido, você traz para a sua vida inteira. Eu sou um perdedor, eu não consigo fazer nada direito. Olha só. Eu estou desamparado, eu sou fraco. Então, traz essa ideia mesmo de rigidez, de uma coisa estática, não vai mudar, eu sou assim, não vou mudar. Então, esses são alguns exemplos de crenças de desamparo, tá? O segundo tipo é a crença de desamor. Ela está relacionada com o fato de a pessoa acreditar que ela tem defeitos, tem problemas de caráter que impede as outras pessoas de gostarem dela, de se preocuparem com ela, percebe? Então, vai agora nessa linha. Os exemplos que eu tenho para você são: eu sou incapaz de ser amado, tá? Então, incapaz, isso não vai acontecer. Eu não sou atraente. Não é uma coisa que a pessoa pensa: puxa, se eu me arrumar um pouco melhor, se eu trocar de roupa, eu vou melhorar, vou ficar mais atraente, mais interessante. Não, eu não sou atraente. Eu não sou querido. Então, aconteceu uma coisa com uma pessoa específica e eu trago também para o aspecto geral da minha vida, entendendo que eu não sou querido. Ninguém se preocupa comigo, de novo, ninguém. E eu sou diferente, né? Uma sensação realmente de se sentir inadequado ali em relação às outras pessoas, de que eu sou tão diferente que ninguém vai me amar, vai gostar de mim. Então, esses são os exemplos de crença de desamor. E, por fim, o desvalor, a crença de desvalor. Quando a pessoa tem esse tipo de crença, ela não está preocupada com sua eficiência ou se ela vai ser amada. Ela apenas acredita que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa sem valor, que é até mesmo uma pessoa perigosa para as outras pessoas, entende? Então, vamos ver alguns exemplos. Eu não tenho valor, eu não mereço viver, eu sou inútil, eu sou imoral e eu sou ruim. Veja quão problemáticas essas crenças são na vida das pessoas. Eu tenho certeza de que você tem alguma dessas crenças que está aí atrapalhando demais a sua vida, está coordenando todos os seus passos e você ainda não havia se dado conta de que isso existe, certo? É a famosa crença limitante que as pessoas falam por aí. Mas para você lidar com a crença central de uma maneira efetiva, para você modificar essas crenças, é necessário fazer um acompanhamento em terapia cognitivo-comportamental e suportar o processo, entendendo que são crenças que te acompanham a vida inteira. Por isso, elas não vão mudar de uma hora para outra, tá? Muitas vezes vai, inclusive, te gerar estranheza o fato de você começar a pensar
acerca de si mesmo, das outras pessoas e do mundo de uma maneira diferente. Como eu já disse no vídeo sobre crenças intermediárias, na realidade, a mudança de pensamento e a mudança de crenças intermediárias interferem na mudança da crença central, tá? Então, quando você vai trabalhar a crença central no processo terapêutico, ela já está um pouco mais flexível, porque mudar pensamentos e mudar as suas atitudes, comportamentos interferem naquilo que você acredita sobre você, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, tá bom? Então, esse foi o conteúdo desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal e aproveitar esse universo da TCC e da psicologia baseada em evidência científica. É isso, se cuida!